A Bíblia diz no livro de Levítico, no capítulo 14, nos versículos de 1 a 57. O Senhor disse a Moisés. Então a gente vê que às vezes o Senhor diz para Moisés, outras vezes diz para Moisés e Arão, né? Então tem uma especificidade. Nesse aqui, no capítulo 14, o Senhor disse a Moisés: esta será a lei a respeito do leproso no dia da sua purificação. Então, o que acontece? Se tu caiu agora de paraquedas neste vídeo de Levítico, nós já estamos estudando sobre a lepra, sobre as doenças de pele, sobre as pragas, né? E nós vimos que há um espaço, vamos dizer assim, um período para a purificação. E agora a gente vai estudar sobre isso, como que é depois da purificação, depois dele estar curado, sarado, restaurado. Esta será a lei a respeito do leproso no dia da sua purificação. O leproso será levado ao sacerdote. Este sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra estiver curada, o sacerdote mandará trazer para aquele que se houver de purificar 2 aves vivas e puras, madeira de cedro, pano escarlate e sopo. O sacerdote mandará que se mate uma das aves num vaso de barro, sobre águas correntes. Depois o sacerdote pegará a ave que ficou viva, a madeira de cedro, o pano escarlate e o sopo, e os molhará no sangue da ave que foi morta sobre as águas correntes. E aspergirá 7 vezes sobre aquele que há de purificar-se da lepra. Então o declarará puro e soltará a ave que ficou viva para o campo aberto. Aquele que tem de se purificar lavará suas roupas, rapará todos os seus pelos, se banhará com água e estará puro. Depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. No 7º dia rapará todo o seu cabelo, a cabeça, a barba e as sobrancelhas. Rapará todos os pelos, lavará suas roupas, banhará o corpo com água e estará puro. Então aqui a gente está vendo a importância da purificação. Fala do sangue, fala do número 7, né? 7 vezes. E tem esta simbologia muito, como eu posso dizer, poética das aves, né? Claro, uma ave vai ser morta, né? Porque a gente está vendo que tem que ter derramamento de sangue, né? O sacrifício. Mas vai soltar a outra ave, aquela que ficou viva. Olha que interessante. E o que tu acha que simboliza isso? Esta ave vai voar, vai ficar livre. E acredita-se que era uma forma de dizer, vai levar para fora, vai levar para longe, para bem distante a doença, né? Ele foi purificado. Olha que poético, né, isso? E fala também da madeira de cedro, que também era conhecida por suas propriedades curativas, purificantes, purificadoras, e sopo, que a gente já viu, já falou, que era uma planta que era antisséptica, que limpava. E Davi, quando pecou, ele pede para que Deus o purifique com isopo. Quer dizer, que ele fique totalmente puro, purificado do seu pecado. Porque é essa simbologia que nos interessa. É assim, o princípio por trás da lei. Há todo um caráter educativo na lei, que ensina, que nos mostra, que nos apresenta o que é espiritual, o que é eterno.
É isso que a gente busca quando está lendo a Bíblia. Nós somos corpo, alma e espírito. Então, nós sempre temos uma lição, sempre temos algo a aprender, seja do âmbito físico, seja nas nossas emoções, né, no nosso coração, na nossa alma, mas acima de tudo, o que a gente aprende espiritualmente com a lei? O que tem por trás, né, ou dentro, escondido, ou de um outro lado, de um outro ponto de vista? É isso que a gente busca com a leitura da palavra de Deus. Sempre crescer de forma espiritual. 10. No 8º dia, pegará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira sem defeito, de 1 ano, 6 litros da melhor farinha, para oferta de cereais, amassada com azeite, separadamente 1 copo de azeite. O sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se e essas coisas diante do Senhor à porta da tenda do encontro. Vamos combinar que é bastante coisa. Tu prestou atenção? São 2 cordeiros sem defeito, e uma cordeira. 6 litros da melhor farinha para oferta de cereais amassada com azeite. E separadamente 1 copo de azeite. Pegará um dos cordeiros e o oferecerá por oferta pela culpa, juntamente com 1 copo de azeite, e os moverá por oferta movida diante do Senhor. Depois matará o cordeiro no lugar onde são mortos os animais da oferta pelo pecado e do holocausto no lugar santo. Porque tanto a oferta pela culpa como a oferta pelo pecado são para o sacerdote, são coisas santíssimas. Nós já estudamos a oferta pelo pecado, a oferta pela culpa, o holocausto, as ofertas pacíficas, tudo já tem vídeo no canal, né? E aqui a gente tá vendo a prática disso. O sacerdote pegará um pouco do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Vimos isso também. Então, a simbologia da integridade, né, de todo o ser integral. Ó, é a orelha, a mão e o pé, todo, do alto da cabeça à planta dos pés, né? Também é uma figura total, completa. É uma cura completa. A gente viu também, né, a armadura de Deus, capacete da salvação. O que tem na mão? Tem escudo, tem a espada, os pés. Tudo faz sentido, tudo se conecta. Também pegará o copo de azeite e derramará um pouco na palma da própria mão esquerda. Molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda e daquele azeite aspergirá com o dedo 7 vezes diante do Senhor. Do restante do azeite que está na mão, o sacerdote porá um pouco sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote, ele porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim o sacerdote fará expiação por ele diante do Senhor. Então, o que eu vou destacar? O azeite, que o azeite sempre simboliza a unção, a bênção, o Espírito Santo. Só coisa boa, né? Diante do Senhor, a restauração é sempre na presença de Deus. Tu sempre vai encontrar salvação, cura, libertação, santidade em Deus, na presença de Deus, diante do Senhor. E aí fala sobre o holocausto, sobre a oferta do pecado, a oferta pela culpa. Tudo isso é necessário,
num ritual de purificação. E a gente tem sempre que lembrar que o holocausto é uma entrega total. A oferta era queimada totalmente. Então, uma dedicação, uma rendição. Eu me rendo, eu me entrego, eu me ofereço totalmente. 19. Então o sacerdote fará a oferta pelo pecado e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua impureza. Depois matará o animal do holocausto e o oferecerá com a oferta de cereais sobre o altar. Assim o sacerdote... onde é que tá? Fará expiação pelo homem e este ficará puro. Se for pobre e as suas posses não lhe permitirem trazer tanto, pegará um cordeiro para oferta pela culpa como oferta movida para fazer expiação por ele, e 2 litros da melhor farinha amassada com azeite para oferta de cereais, 1 copo de azeite, 2 rolinhas ou 2 pombinhos, segundo as suas posses, dos quais um será para oferta pelo pecado e o outro para o holocausto. Vou parar aqui um pouquinho, tá? Se for pobre, então a lepra atacava pobres e ricos, ricos e pobres. A purificação também, pobres e ricos. O pecado é um problema universal. É da raça, é da espécie humana, é do povo, é da gente. Então, todos tinham um jeito de oferecer os sacrifícios. Mas se tu era pobre, tu tinha recurso. Porque lembra quando eu comecei a ler quanta coisa? Então, realmente, não vai conseguir trazer tudo isso, ó. Se as suas posses não lhe permitirem trazer tanto, vai ter uma adaptação, uma adequação para que tu consiga ser purificado, mesmo sendo pobre. E isso é uma lição, o caráter educativo da lei. Isso é algo que a gente pode pensar, que a salvação não depende de tu ser pobre ou de tu ser rico. O perdão dos pecados, a cura, a libertação. Todos têm direito, todos têm acesso, de um jeito ou de outro. 23. No 8º dia da sua purificação, trará isso ao sacerdote à porta da tenda do encontro diante do Senhor. O sacerdote pegará o cordeiro da oferta pela culpa e o copo de azeite e os moverá por oferta movida diante do Senhor. Então o sacerdote matará o cordeiro da oferta pela culpa, pegará um pouco do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Derramará um pouco do azeite na palma da própria mão esquerda e com o dedo direito aspergirá do azeite que está na sua mão esquerda, 7 vezes diante do Senhor. Então, do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá um pouco na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito, por cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote, ele porá sobre a cabeça do que tem de purificar-se, para fazer expiação por ele diante do Senhor. Então, eu já destaquei o diante do Senhor. Aqui, novamente, isso significa que tu encontra socorro, auxílio, cura, salvação, perdão diante do Senhor, na presença do Senhor. O sacerdote, ele é o mediador aqui. Mas o que isso quer dizer? Em Cristo. Paulo fala, em Cristo nós encontramos salvação. Nós encontramos perdão. Diante do Senhor. Diante do Senhor. Expiação. Redenção, remissão, perdão. Oferecerá uma das rolinhas ou um dos pombinhos, segundo as suas posses.
Será um para a oferta pelo pecado e o outro para o holocausto, além da oferta de cereais, e assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se diante do Senhor. Esta é a lei a respeito daquele em quem está a praga da lepra, cujas posses não lhe permitem o que é preciso para a sua purificação. Lembrei também da viúva pobre que deu 2 moedinhas. Então é muito importante nós termos esse discernimento de que pode haver variação, né, segundo as suas posses, mas a salvação, o perdão, a graça, a cura, a libertação, a santificação, a purificação é igual para todos, porque é algo que vem do coração, da alma, do espírito, de dentro da pessoa. É fé, ela crê, ela confia, ela obedece, ela está diante do Senhor, ela está seguindo o que foi instruído pelo sacerdote. Então ela consegue, ela alcança a purificação. E de que forma? O sacerdote vai fazer a oferta pelo pecado, pela culpa e o holocausto. Então tudo isso é o que o Senhor Jesus fez por nós e que o Senhor Jesus faz por nós, que nos lava, que nos purifica de todo o pecado, de toda a iniquidade, de toda a maldade, de toda a praga. 33. O Senhor disse a Moisés e Arão. Viu o que eu falei? Antes era para Moisés, agora Arão pode vir que tem aula para ti, tem uma lição para ti, tem um capítulo que é para ti, Arão, pode vir. O Senhor disse a Moisés e a Arão: quando vocês entrarem na terra de Canaã, já vou parar por aqui. No outro vídeo eu falei sobre Canaã, temos que pontuar e destacar isso, por quê? Canaã era filho de Cã, que era filho de Noé. Noé, da arca, quando ele planta uma vinha, ele se embriaga, se embebeda com a vinha e fica nu dentro da sua tenda. E aí ele tinha 3 filhos, Sem, que é o pai dos semitas, de Israel, dos israelitas, dos judeus. Tem Jafé e Cã. Cã, ele desonra seu pai. Ele vê no Deus do seu pai. E o próprio Deus tinha abençoado os filhos de Noé. Quando ele faz isso contra Noé, Deus amaldiçoa Canaã. Aí tu vai dizer, não entendi nada. Canaã era o filho de Cã. Como Cã já tinha sido abençoado por Deus, Deus não tem como. Ele abençoou, tá abençoado. Ele amaldiçoou, tá amaldiçoado. Então o que Deus fez? Deus amaldiçoou o filho, que era Canaã, que é o pai dos cananeus. Eu tenho explicado isso aí para que vocês entendam que estas nações ao redor, que os cananeus, todos aqueles povos que a gente viu, eles eram amaldiçoados por Deus. E eles estavam entregues ao pecado, entregues aos deuses, aos ídolos, aos rituais pagãos. Eles não tinham ética, moral, eles faziam coisas muito sérias que Deus abominava. Então, olha o que vai acontecer aqui agora, tá? Presta bem atenção. Quando vocês entrarem na terra de Canaã, que lhes darei por herança, a terra prometida. Então, tu vai desapossar os inimigos. Nós representando o povo de Deus, né? O que a gente faz? A gente vai contra os principados e as potestades, contra o inferno, né? Povoando o céu, saqueando o inferno. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O Senhor Jesus nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Então, de novo a palavrinha aquela, a simbologia é essa. Assim como no Egito, tu tá indo contra os inimigos, contra o mal.
tá? Então tu vai ganhar o quê? A posse dessas terras. Mas quem mora nessas terras são os cananeus, os inimigos de Israel. Então haverá necessidade de desapossar, de expulsar, para, o que diz ali? Tomar por herança. Eu lhes darei por herança, tá? E vou ler de novo, que perdeu sentido. Quando vocês entrarem na terra de Canaã, que lhes darei por herança, e eu enviar a praga do mofo a alguma casa da terra que vocês passarão a possuir. Aí tu vai dizer, mas como assim tu acabou de dizer que era uma terra abençoada, tá? Pois é, só que Deus está dizendo que ele vai enviar a praga do mofo. É Deus que envia a praga do mofo. A praga do mofo. Lembra do mofo que se espalha? E eu ainda falei isso para vocês no outro capítulo. Vai guardando a informação para tu entender. O dono da casa fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que existe algo como que uma praga na minha casa. Gente, tu tá com os olhos espirituais, os ouvidos espirituais, tu tá ligado, atento, presta atenção. Aí eu vou repetir. Quando vocês entrarem na terra de Canaã, que lhes darei por herança, e eu enviar a praga do mofo a alguma casa da terra que vocês passarão a possuir, o dono da casa fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que existe algo como que uma praga em minha casa. O sacerdote ordenará que se esvazie a casa, antes que venha para examinar a praga, para que não seja contaminado tudo que está na casa. Depois o sacerdote virá para examinar a casa e examinará a praga. Se nas paredes da casa há manchas esverdeadas ou avermelhadas e parecem mais fundas que a parede, então o sacerdote sairá da casa e a fechará por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote voltará e examinará a casa. Se notar que a praga se alastrou nas paredes da casa, ele ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga e que as lancem fora da cidade num lugar impuro, e fará raspar a casa por dentro, ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade num lugar impuro. Depois pegarão outras pedras e as colocarão no lugar das primeiras e rebocarão a casa com outra argamassa. Se a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancadas as pedras, raspada a casa e de novo rebocada, então o sacerdote entrará e examinará. Se a praga tiver se alastrado pela casa, há nela mofo que se espalha, está impura. O sacerdote mandará derrubar a casa, as pedras e a sua madeira, bem como todo o reboco da casa, e se levará tudo para fora da cidade, a um lugar impuro. Aquele que entrar na casa enquanto está fechada ficará impuro até a tarde. Também o que se deitar na casa terá de lavar as suas roupas, e quem nela comer terá de lavar as suas roupas. Vamos parar aqui, porque eu li um trecho bem grande para vocês entenderem o contexto todo. Tu tá entendendo? Tu assumiu, tu ganhou por herança a terra prometida, a bênção. E dentro da tua casa, lá de Canaã, né? Lá em Canaã, tem mofo, a praga do mofo. Deus enviou a praga do mofo. Aí como que tu vai erradicar? Como que tu vai purificar? Aí o sacerdote agora, ele é tipo um engenheiro, ele é alguém que vai fazer uma inspeção e vai indicar um tratamento para casa também. Tu entende espiritualmente tudo isso?
Existem pecados que brotam de dentro das nossas casas, que habitam dentro das nossas casas, que estão nas paredes, que estão nas pedras e podem estar na estrutura, ao ponto de ter que destruir tudo. Isso é uma praga que vem do Senhor. Deus envia. Tu tá com a canetinha aqui, ó? Tu tá com a canetinha? Deus envia a praga do mofo. Quando vocês entrarem na terra de Canaã, que lhes darei por herança, e eu enviar a praga do mofo a alguma casa da terra que vocês passarão a possuir. A gente ponderou no outro capítulo que o mofo, ele se espalha. Lembra dessa expressão se espalha? E aí a gente começou a falar sobre o que é que se espalha. Uma conversa feia, né? Uma conversa mentirosa, maldita, comentários negativos, murmuração, fofoca. Coisas que tu fala que fica dentro da tua casa. Tu pensa que tu tá ali dentro, que tu pode falar o que tu quiser. Pode falar de quem tu quiser, como se Deus não estivesse vendo, como se Deus não estivesse ouvindo. Lembra em Eclesiastes que o que tem asas levaria? E aí a gente na época, quando estudamos, temos uma playlist sobre Eclesiastes, que um passarinho me contou, lembra que é uma expressão popular? Um passarinho me contou, mas quem tem asa também é anjo. E eles observam, eles ministram, né? Então, tem uma praga dentro da casa. E essa praga se chama mofo. E o sacerdote vai ter que inspecionar e vai dar indicação do tratamento, do que vai ser feito. Se não tiver jeito, vai ter que destruir. E aí a gente lembra daquela passagem que o Senhor Jesus fala: se a tua casa for construída sobre a rocha, vai vir os rios, vai soprar os ventos e ela vai continuar firme. Então, é pra gente aprender alguma coisa aqui. A gente tem que ver. Parede dentro de casa. 48. Porém, se o sacerdote entrar na casa e examinando, verificar que a praga não se alastrou pela casa, depois que ela foi rebocada, o sacerdote a declarará pura, porque a praga está curada. Para purificar a casa, pegará 2 aves, madeira de cedro, pano escarlate e sopo, e matará uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Depois pegará a madeira de cedro, o hisopo, e matará uma ave no vaso de barro sobre águas correntes. Depois pegará a madeira de cedro, o hisopo, o pano escarlate e a ave que ficou viva, os molhará no sangue da ave que foi morta e nas águas correntes e aspergirá a casa 7 vezes. Então tu tá vendo a figura do sangue que purifica, da água que lava? Assim purificará aquela casa com o sangue da ave, com as águas correntes, acabei de falar, com a ave que ficou viva, com a madeira de cedro, com o hisopo e com o pano escarlate. Tu tá vendo a complexidade para purificar uma casa? Então soltará a ave que ficou viva para fora da cidade, para o campo aberto. Assim fará expiação pela casa e ficará pura. Esta é a lei para todos os tipos de praga de lepra, micose, mofo das roupas e das casas, da inchação, da pústula e das manchas lustrosas, para ensinar quando alguma coisa é pura ou impura. Esta é a lei a respeito da lepra. Então, este capítulo 14 de Levítico, esta lei ou estas leis são para ensinar o povo. E eu vou te falar, é para Levítico, é para o povo no deserto, mas é para nós. Nós precisamos do sangue na nossa casa, sangue do Senhor Jesus. Nós precisamos da água viva, da água eterna, que lava, que purifica.
Não pensa porque tu tá dentro da tua casa, tu pode perder a tua santidade, tu pode falar o que tu quiser, tu pode fazer o que tu quiser, porque eu tô dentro da minha casa. Vigia, pede, como o sangue nos umbrais que não deixou a morte entrar, que o sangue de Jesus, que a água viva, que é o Senhor Jesus, purifique a tua casa.